Olá, pessoal! Na nossa atividade de hoje de matemática, nós vamos estudar as regiões planas dos sólidos geométricos. Nós vamos precisar novamente dos sólidos geométricos que vocês montaram lá do meu bloquinho. E o que são as regiões planas? Bom, quando a casca de alguns sólidos geométricos é desmontada, surgem as regiões planas. Vamos ver no exemplo aí abaixo na página 44 do livro de vocês. Na primeira imagem, nós temos uma caixa de papelão, um objeto que se assemelha ao quê? A uma caixa de sapato, Por exemplo, um objeto muito comum que a gente tem em casa. A maioria das caixas de sapato, elas são na forma de qual sólido geométrico? Muito bem, esse segundo sólido geométrico que está aí na segunda imagem. E nós chamamos esse sólido geométrico de bloco retangular ou paralelepípedo, como nós vimos na aula anterior. E aí também ao lado nós temos a região plana deste sólido geométrico, que é semelhante, aos objetos que nós montamos, aos sólidos geométricos, na verdade, que nós montamos lá do meu bloquinho. Vocês lembram, que na folha tinha o sólido geométrico aí na forma plana e a gente recortou e montou, fazendo todos os sólidos geométricos. Então, a região plana, é nada mais que a planificação, como o nome já está dizendo, o sólido geométrico todo aberto antes da sua montagem. E a gente viu, a região plana de cada sólido geométrico lá do meu bloquinho antes da gente realizar a montagem. Agora, vamos para a nossa primeira questão, que está aí na página 44 do livro de vocês. Questão número 1. Mais alguns sólidos geométricos foram desmontados. Ligue cada sólido geométrico ao molde dele. Na primeira parte da imagem, nós temos o cubo, o cilindro e uma pirâmide. E eles foram desmontados, como a gente vê. Abaixo, nós temos a planificação desses sólidos geométricos. Mas, para a gente saber qual é qual, vocês precisarão ligar corretamente cada sólido geométrico aí de cima com a sua planificação, tá certo? Então, vocês lembrem do que nós fizemos lá na montagem do meu bloquinho, como a gente realizou a montagem desses sólidos, que com certeza vocês vão tirar de letra para reconhecer a planificação de cada um. Agora, vamos continuar a atividade na página 45. E aí nós temos a questão número 2. Ela diz assim: Roberto montou os sólidos geométricos desenhados abaixo. Em seguida, pintou com tinta azul uma face de cada sólido. Ou seja, ele pegou o sólido geométrico e pintou somente um lado com tinta azul, como nós vemos aí na imagem abaixo. Finalmente, ele carimbou as faces pintadas em uma folha de papel. Ligue cada sólido geométrico à região plana obtida com ele. Então, aí abaixo da imagem do Roberto, a gente vê os sólidos geométricos que ele pintou. Ele pintou apenas um lado. E aí nós temos o cilindro, o cubo, a pirâmide e o paralelepípedo. Então, ele carimbou no papel e, a partir do momento que ele carimbou, ficou aí essa marca no papel, da região quadrada, da região circular, região retangular e a região triangular. E esse carimbo, essas formas aí que nós acabamos de ver abaixo, só foi possível porque ele usou uma face, de cada sólido geométrico para reproduzir essas imagens. Então, vocês irão ligar, o sólido geométrico aí de cima com a marca correspondente que está aí no papel do Roberto, que são as imagens de baixo. Então, vocês vão observar a imagem de cima e ligar corretamente com a de baixo. Na questão número 3, nós temos uma pesquisa muito interessante, onde vocês vão observar essas placas que aparecem aí abaixo, são placas de trânsito, e vão escrever na frente qual o formato correspondente a ela.
Mais uma coisa que a gente tem que observar, né? Elas são figuras em 2D, né? Elas só têm altura e largura, elas não são sólidos geométricos. Então, vocês vão escrever os nomes correspondentes às regiões planas dessas placas. E depois, né, vocês irão pesquisar sobre o significado dessas placas, né? Muitos de vocês já devem ter visto, né? Essas placas são placas de trânsito, elas estão no meio da rua, nas estradas. Então, vocês irão pesquisar e escrever também para que elas servem. Agora, vamos pular algumas páginas e vamos para a página 49. E aí, na página 49, eu chamo a atenção de vocês que nós iremos responder apenas a questão número 1. Observe o desenho ao lado, a posição de 3 casas que Marcelo e alguns amigos construíram com sólidos geométricos. Observe aí ao lado, né? Essas casinhas foram construídas com um material semelhante àqueles que nós montamos, os sólidos geométricos. Então, vocês também podem fazer a montagem das casas semelhante e que estão aí neste desenho. A letra A nos pede: contorne abaixo, que representa a vista de cima dessas casas, da forma mais próxima à realidade, né? Então, aí ele está querendo saber somente a vista de cima, ou seja, do teto dessas casas feitas com sólido geométrico. Então, vocês irão circular aí abaixo só a imagem que representa nessa vista de cima desses sólidos. Vocês prestem atenção, né, que é muito semelhante, mas não é igual. Então, vocês podem usar os sólidos geométricos que vocês têm, que montaram lá do meu bloquinho, para reproduzir, né, semelhante essas casas e achar aí a resposta correta. Agora, na letra B, complete com o nome dos sólidos geométricos. Então, aí a gente vai precisar também ter bastante atenção, porque ainda é sobre as casinhas aqui acima, tá certo? Então, na letra B, né, nesses pontinhos, eles querem saber, né? O primeiro pontinho, a casa amarela tem a forma que lembra um? Então, tem um sólido geométrico que a casinha amarela está lembrando. O próximo ponto, a casa verde tem a forma que lembra a um? Outro sólido geométrico, né? Vocês irão escrever aí. E o teto dela, né? O teto da casa verde, ela lembra o quê? Qual sólido geométrico? Vocês irão escrever aí completando a frase. E por último, a casa lilás tem a forma que lembra a um? E o teto dela lembra a um? Então aí vocês irão observar, né, que o teto é diferente do corpo das casinhas, né? Observem aí, a casa verde, o corpo dela é formada por um sólido geométrico e o teto por outro. Do mesmo jeito, a casinha lilás. Então, vocês irão observar aí da forma correta para completar essas frases aí na página 49, tá certo? Essas são as atividades da nossa aula de hoje. Se vocês precisarem de ajuda, vocês me chamam no privado, que eu estou lá para ajudar vocês.